Vamos estar apenas falando de Cruzeiro e Corinthians, que se enfrentam neste fim de semana pelo Brasileirão. Mas o embate entre Carille e Mano Menezes traz um sabor ainda mais especial para esse confronto. Os dois treinadores se enfrentaram apenas 3 vezes, com 2 vitórias para Carille e um empate. Chamados de retranqueiros por torcedores rivais, ambos já se acostumaram às críticas e aos elogios. O palco do jogo será o Mineirão. Separados por apenas 4 pontos na tabela, os clubes possuem semelhanças até na chegada dos treinadores. Os dois foram oficializados em 2016. Mano Menezes é o novo treinador do Cruzeiro. É um grande treinador, um treinador que os seus resultados e o seu histórico já dizem o quanto representa. Agora não sou mais interino, não sou mais treinador até ali. Agora eu sou treinador. Mudanças que renderiam frutos para os dois em 2017. Cruzeiro e Corinthians conquistaram os principais campeonatos nacionais. O clube paulista levantou o caneco do Brasileirão e foi tricampeão paulista com Carille no comando. Do outro lado, a Raposa foi bicampeã da Copa do Brasil e também do Campeonato Mineiro. Conquistas e muitas alegrias. Mano e Carille vão escrever mais um capítulo na história do Brasileirão, mas dessa vez apenas um terá um final feliz. E lembrar que Fábio Carille já foi auxiliar de Mano Menezes lá no Corinthians. Que é a vida no futebol, hein? Essa vida dá muitas voltas. Jackson Pinheiro que apresentou pra gente essa história, Mano versus Carille, Corinthians versus Cruzeiro amanhã. Essa história de o Carille já foi auxiliar do Mano, não é só isso, foi o Mano que levou ele pra lá. Olha, ainda tem esse detalhe, né? E é muito curiosa a história porque o André Sanches dizia, o Sidney Lobo, auxiliar do Mano, apresentou do Carille, e na época a diretoria queria, não. Fábio Carille, não. A gente quer um cara que tenha sido jogador do Corinthians. Ele foi lateral esquerdo do Corinthians. Então serve. Então tá bom. Aí o Carille foi lateral esquerdo reserva de Silvinho no Campeonato Paulista de 95. Olha só. E Copa do Brasil de 95. Aí com esse argumento não tinha mais contra-argumento. Então o cara jogou no Contrataram Corinthians. pra ser assistente. Foi jogador, procura. Nem embora não tenha se destacado, mas estava lá. Foi jogador do Corinthians. É um encontro interessante, né? Entre Mano e Carille, Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians está melhor do que o Cruzeiro nesse momento? Tá. Pergunta difícil. Se ele repetiu o que fez na terça, né? Porque na terça-feira tinha necessidade da vitória. Aí ele escalou um time mais ofensivo, aumentou a linha, subiu a linha de marcação, e aí ele fez um jogo fantástico. O Corinthians não venceu, foi o Flamengo quem venceu o jogo. Mas o Corinthians jogou de uma forma ofensiva, diferente do que ele joga, e jogou muito bem. O que se espera é que ele repita isso. O Carille repita isso, não fica aquele time fechadinho, sem posse de bola. O regulamento do jogo obrigava. Repita isso. O Carille repita isso, não fica aquele time fechadinho, sem posse de bola. O regulamento do jogo obrigava, né? Mas ele vai encarar um time que é melhor do que ele tecnicamente, mas que vive um momento mais difícil. 7 jogos sem vencer. 7 jogos sem vencer. Então, ou ele repete, ou ele vai sofrer. Ou ele performa, ou ele joga bem, eu digo do Corinthians. Ou ele vai sofrer para vencer esse Cruzeiro que está resgatando a sua autoestima, uma classificação para as quartas de final. De uma competição que ele é bicampeão, reacende a chama. Os problemas extracampo atrapalham sim, estão influenciando sim, mas sem dúvida nenhuma, esse Cruzeiro não vai permanecer adormecido. Ele vai reagir, né? Pode não ser nesses. Será que o Corinthians vai pagar esse fato aí? Será que o Pode ser. É confronto de gigantes. Não dá pra dizer quem é favorito. É porque uma hora o Cruzeiro vai voltar mesmo. Vai. O Mano usa uma frase há muito tempo. Eu ouvi ele dizer pela primeira vez em 2008, e ele falou na quarta-feira. Antes de começar, nas épocas de crise, ele fala: antes de começar a ganhar, você tem que parar de perder. Paramos de perder. Porque ele falou depois de empatar com o Fluminense.
Não voltaram a ganhar ainda, mas não pararam voltou de a ganhar perder. ainda, mas ele acha que primeiro você tem que parar de perder. O Cruzeiro parou de perder. Só que ele tem a maior sequência sem vitórias desde que o Mano chegou em 2016. São 7 jogos sem ganhar. Time provável, hein? Fábio, Lucas Romero, Dedê, Léo e Dodô, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, que voltou com tudo, Marquinhos, Gabriel e Sassá. Ausências: Edilson, Murilo na seleção sub-23, Fred machucado, Egídio também machucado. E o Corinthians, que não terá o Manuel por causa do... fora também, Jonas. O Rodriguinho está no banco. Tá no banco. Provavelmente. O Thiago Neves ocupou o espaço dele ali. Tem uma lesãozinha lombar, mas ele está no banco. Está no banco. O Corinthians não terá o Manuel, que não pode jogar por ser jogador do Cruzeiro emprestado. O Fagner está na seleção, Pedrinho na sub-23, Matheus Vital na sub-23, provável timão, Cássio, Michel, Marlon Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, Jadson, Sornossa, Cleison e Wagner Love, Eugênio Leal. Corinthians e Cruzeiro amanhã. Tem um diferencial aí. Um jogador, para mim, que pode fazer a diferença, que é o Thiago Neves. Pelo que vem apresentando nas últimas partidas. Está jogando bem. Nos últimos jogos do Cruzeiro, ele vem fazendo a diferença. Ele assumiu essa responsabilidade contra o Fluminense, fez o primeiro gol. Nós já vimos ele várias vezes, mas não me canso de ver. A jogada que ele dá uma caneta no ganso e depois o lançamento pro Pedro Rocha é sensacional. E mais, a capacidade dele de definição em momentos difíceis. Ele é decisivo, é isso aí. Na quarta-feira, pênalti, o Sassá perdeu. Aí outro pênalti, ele vai lá, faz. Disputa de pênalti no final. O Ganso perde. Thiago Neves, não tem drama, entendeu? Agora ele faz. Nos momentos difíceis, ele sempre dá um passo adiante e assume essa responsabilidade. Então, é um jogador que tem esse sangue frio, que tem essa experiência, que pode fazer a diferença. Então, como o momento dele é bom, já tinha jogado bem, fez um golaço de falta contra o São Paulo no final de semana, eu acho que ele pode ser o diferencial nesse jogo mais uma vez. Repete a escalação para mim, por favor. Do Corinthians? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro, vamos lá. Fábio, Romero, Dedé, Léo e Dodô. Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, Marquinhos, Gabriel e Sassá. Sabe por que eu pedi isso? Porque o futebol do Thiago Neves cresceu muito depois da entrada do Pedro Rocha. Porque ele consegue se livrar da marcação e ele municia bem. E aí, quando você tem Robinho e Marquinhos Gabriel, você não tem a velocidade ideal, né? Para soltar a bola dos pés do Thiago Neves. Fred, que aí um pouco mais. Equilibra um pouco mais. Mas é um jogo... Complemente, por favor. Não, é um jogo muito tático. É um jogo pra gente observar. Acho que é o grande jogo da rodada. Palmeiras e Atlético Paranaense pela liderança. Tem o Fla-Flu que encanta o Brasil inteiro. Mas acho que é o grande jogo, pelo duelo tático, eu diria. Isso aí, no duelo tático é que eu quero chamar a atenção. Que é exatamente onde o Carille vai deixar de ser o Carille contra o Flamengo para ser o Carille do Corinthians. Isso que é o perigo isso não do é bom. Mas eu acho que é o perigo do Corinthians. Ele vai fechar? Ele vai. E outra coisa, a presença do Jadson novamente no time do Corinthians cresceu de qualidade. Precisa só encontrar um cara, não sei se o Gustavo vai voltar a ser titular pela escalação aqui, é o Love que vai começar. Continuar. Mas o Gustavo voltando a ser titular jogando com o Love, e pode ser esse jogo, o Corinthians tem grande chance, sim, de manter essa trajetória negativa do Cruzeiro. É demais um jogo sem vencer, João. Eu não vejo o Cruzeiro tão absoluto assim quanto... É lógico que a facilidade que está tendo o Thiago para jogar, a boa presença do Robinho novamente, mas o Carille Corinthians, sem obrigação de vencer, vai ser mais cauteloso e mais perigoso. É isso aí. Portanto, amanhã, Corinthians e Cruzeiro, 7 da noite em Itaquera. Vendo aqui a posição dos times, o Corinthians tem um jogo a menos, porque a partida com o Goiás não foi realizada ainda no último final de semana, devido à volta lá da Venezuela, e depois o jogo na terça-feira com o Flamengo. O Corinthians é o 9º colocado do campeonato com 11 pontos, e o Cruzeiro está na beiradinha ali da zona de rebaixamento, quem diria, com 7 pontos, é o 15º colocado. Rápido intervalo, na volta vamos falar de Vasco Internacional. Daqui a pouco a rodada começa em São Januário e tem o Bolão Fox daqui a pouquinho. Tudo isso no final do expediente.